Dentro do expressionismo, não tem como não falar de Van Gogh, né? Ele traz essa temática da angústia e da subjetividade bem presente. A gente tem alguns tracinhos assim do pontilhismo, né? Dentro da obra. Ele fazia muito autorretratos. Era um pintor extremamente depressivo, né? Depois eu vou enviar um link do filme que foi feito em homenagem ao Van Gogh, para que vocês compreendam um pouco mais da vida dele. Mas foi um autor, acho que foi um pintor que tinha muita depressão. O conflito entre ele e ele mesmo era muito grande. Não é à toa que há indícios que ele cometeu realmente suicídio, né? Enfim, a vida dele foi muito bonita em relação à arte, que ele vivia intensamente essa poesia, mas foi triste em alguns pontos, né? Não deram muita oportunidade para ele, emprego algum, e ele basicamente sobrevivia da pintura. E aqui são algumas obras dele, né? Essa aqui, A Noite Estrelada, é uma das mais conhecidas, certo? E essa paisagem noturna que é colocada aqui, vocês observam que aqui nós temos como se fossem labaredas de fogo, né? O luar, as estrelas e tal. E observem como é interessante, porque não temos a imagem de nenhum indivíduo, mas a noite em si, ela nos traz sentimentos particulares. E muitas vezes esses sentimentos, eles são voltados para questionamentos que nós temos conosco, né, sobre a vida. Enfim. Eu coloquei uma observação, né, porque é muito interessante, e nessa observação eu coloco que ele acaba utilizando de esboços, né, da própria memória, da própria imaginação, né, e dizem que ele acabou pintando essa imagem da vista do seu próprio quarto, né, e é muito importante, muito interessante essa obra, que a gente vê o que se passa realmente dentro da cabeça desse pintor. Eu falei para vocês lá no início que nós temos algumas vanguardas que elas vão colocar temáticas como a própria Revolução Industrial. Então elas vão focar muito na modernidade desse período, né, na tecnologia. E o futurismo, ele vai falar muito dessa modernidade, dessa velocidade. Então, como a gente está falando de moderno nesse período, o futurismo ele vai trabalhar essa velocidade em basicamente todos os quadros. Então, nós temos aqui o primeiro quadro, né, do Giacomo Balla, e nós temos o tema do quadro é a velocidade do automóvel. Então, nós não necessariamente temos que ver o automóvel perfeito, mas observem as ondas da velocidade da roda desse automóvel. Olhem os traços rápidos demais, né, os riscos rápidos demais. Vou passar aqui, pronto. O futurismo ele foi criado por esse cara aqui, o Filippo Marinetti, certo? Em 1909, de certa forma bem recente, um movimento bem recente, e ele acaba trazendo alguns ideais bem, como é que eu posso dizer, violentos. Não foi uma vanguarda, tempos depois, vista com bons olhos, porque ela acabava defendendo alguns ideais da guerra, certo? Mas a gente tem que ver pelo lado positivo, porque ela acabou trabalhando essa revolução industrial que a gente tanto falou. Bom, primeiro ponto aqui, né? A temática, assim, a característica, perdão, central dessa vanguarda é a beleza das máquinas, né? Então, quando eu falo das máquinas, modernismo, né, desse modernismo das máquinas, dos automóveis e tal, eu tô falando desse progresso, né, que a Europa está tendo nesse período, mas observem que eles vão salientar em algumas obras de arte esse progresso quanto às máquinas, mas também quanto à guerra, certo? Então eles veem a guerra como algo positivo. Para quem tem dúvida, depois procura na internet o Manifesto do Futurismo, que você vai ver que por vezes há fragmentos que soam muito racistas. Pois bem, então é um movimento que prega a velocidade, né, como vocês viram na figura anterior, a sobreposição de imagem, deixa eu voltar aqui, sobreposição de imagem. Então, eu tenho uma imagem em cima da outra constantemente. Isso aqui.
E por fim, como eu estava falando para vocês, que por vezes o Manifesto Futurista ele defende os ideais da guerra, a gente vai colocar um pouco do nacionalismo. Então, é uma obra extremamente objetiva, mas que traz muito esse ufanismo, né? Que eu coloquei aqui patriotismo, mas na verdade, no fundo, nós sabemos que é um ufanismo. E o ufanismo é um patriotismo só que exagerado. Pronto. Eu coloquei aqui um dos jornais na época que vai fazer muito sucesso, né, que é o Le Figaro. É um jornal onde eles colocavam os manifestos, as ideias do futurismo. Aqui o marinetezinho de novo. Continuando, nós temos aqui o surrealismo. O surrealismo é criado por esse cara aqui chamado André Breton, em 1924. O surrealismo ele vai